Olá a todos. Na aula de hoje nós veremos mais uma configuração para a instalação do diodo Zener. Nessa configuração nós iremos trabalhar com carga variável, e tensão de entrada com ripple. Então, essa configuração também é conhecida como carga variável e tensão de entrada variável. Então, nesse circuito aqui que nós iremos tratar, vou fazer o desenho dele agora. Então, nós vamos ter aqui uma tensão, uma fonte de entrada variável. Teremos que achar novamente o resistor série. A função desses trabalhos é achar o resistor série, que controla a corrente no Zener, né? Aqui está novamente desenhado o diodo Zener. E aqui vamos colocar uma carga variável, um potenciômetro. Então, nesse modelo aqui, a carga é variável e aqui aqui a fonte é variável e a carga também. Então, quando ajustado nesse ponto, né, esse potenciômetro aqui vai ter uma resistência de 560 ohm. E quando ajustado nesse outro ponto aqui, esse potenciômetro vai ter uma resistência de 56 ohm. Então a carga é variável e a fonte é uma fonte variável. Para trabalhar aqui, eu vou iniciar aqui, colocar um diodo Zener qualquer, né? Vou colocar lá o diodo Zener, um N 959. Esse diodo Zener aqui, né? Ele tem algumas características, o 959. A tensão de estabilização Zener dele, né, é de 8,2 volts. E a potência de dissipação, a potência Zener máxima desse cara, desse diodo Zener, é uma potência de 400 miliwatts. Tudo bem? Então, para esse circuito aqui, eu já consigo achar alguma coisa, né? Então, o que eu posso estar achando aí se a gente quiser já está iniciando esse estudo? Eu já posso estar iniciando, né? Opa, não coloquei aqui um valor de tensão. Vou colocar aqui um valor de tensão de 30 volts nessa fonte. Quando, né, esse 30 volts aí ele pode ir para mais 2 volts aqui, tendo um total de 32 volts, e pode ter menos 2 volts, né, com total de 28 volts. Então esse mais 2 menos 2 é o ripple, né? Conforme nós já estudamos, né, é a tensão de ripple de pico a pico, que nesse caso são
4 volts de ripple aí, tá? Então nós temos a fonte, temos o diodo Zener para esse exercício e temos a carga ali, né? Então para esse diodo Zener aqui, o que a gente pode achar para ele nesse primeiro momento, né? Nós podemos achar para esse diodo I Zener máximo, né? Quem vai ser Zener máximo? Vai ser a potência de Zener dividido pela tensão de Zener. Tá certo? Então a potência de Zener 400 miliwatt dividido pela tensão Zener 8,2 volts, né? Então a gente pegar lá a calculadora, né? 400 expoente menos 3 dividido por 8,2. Nós vamos ter 48,78. Então a corrente I Zener máximo, né, vai ser 48,78 miliamperes. Esse modelo ele não forneceu o I Zener mínimo. Então eu vou tirar aqui o I Zener mínimo. Corrente I Zener mínima é I Zener máxima dividido por 10. Como I Zener máximo é 48,78, nós vamos ter que... mínimo aqui é M minúsculo, tá? I Zener mínimo, M minúsculo. I Zener mínimo vai ser 4,878 miliamperes. Então nós já temos aqui para esse Zener sua corrente máxima e sua corrente mínima. A mesma coisa eu vou fazer agora para a carga, né? A carga. Se nós ajustarmos, né, se nós fizermos um ajuste para a carga aqui em cima em 560 ohm, essa corrente, né, ela vai atravessar todo o corpo, né, cerâmico do resistor aí, quase todo o seu corpo. Então a corrente vai atravessar, bem dizer, toda a resistência desse componente aí. E como a resistência desse componente é de 560 ohm, nós vamos ter aí, né, nesse caso, corrente sobre a carga mínima, IRL mínimo. No IRL mínimo nós temos a tensão sobre a carga, né, que é a mesma tensão Zener, né? Lembrando que a tensão Zener é 8,2 volts, vou pôr até em outra cor. Então a tensão Zener é 8,2 volts. Como o Zener está paralelo a essa carga, nós temos sobre essa carga a tensão de 8,2 volts, né? Então nós vamos ter a tensão de Zener, né? 8,2 volts dividido pela resistência maior, 560 ohm. Então, dividindo lá, né? 8,2 dividido por 560, nós vamos ter 14,64 miliamperes. 14,64 miliamperes. Essa é a corrente mínima da carga, né? Por quê? Porque nós colocamos o valor máximo de resistência. Agora nós vamos achar, né, com esse mesmo pensamento, IRL máximo, corrente sobre a resistência de carga máxima, né? Aí também vai ser a mesma situação. 8,2 volts, pois é a tensão que cai nessa carga, né?
8,2 volts dividido por 56 ohm. Então, né, se a gente pegar, claro, vai ser 10 vezes maior, né, mas a gente só vai fazer a conta aqui, né. Então, ó, para algumas pessoas que estejam em dúvida, então você vai pegar 8,2 e vai dividir por 56. Então isso aí vai dar 146,4 146,4 miliamperes. Que bom. Então nesse primeiro momento fizemos um estudo, né, primordial, né, aí preliminar, vamos assim dizer, destas características dos dispositivos que aí fazem parte, né? Nós já estudamos nos modelos anteriores, né, de carga variável e tensão de entrada fixa e tensão de entrada fixa e carga variável, algumas situações que já é sabido, né? Bem, o que nós vamos fazer agora, né? Eu vou começar, né, sempre com o gráfico de Zener, né? Tensão Zener aqui. O que nós vamos ter sempre nesse gráfico? No primeiro quadrante, né, nós vamos ter o Zener comportando-se de primeiro quadrante. Polarização direta, né, e esse formato do gráfico aí do diodo Zener. Mas o que nos interessa no estudo do diodo Zener é o nosso terceiro quadrante. É o Zener polarizado de maneira reversa, né? Então temos aí o Zener polarizado de maneira reversa. Temos a tensão Zener, que é igual a 8,2 volts, né? 8,2 volts. O que é importante para que lembremos? A corrente de Zener mínima. Nesse caso, I Zener mínimo, né? Corrente de Zener mínimo é igual a 4,878 miliampere. 878 miliamperes. E I Zener máximo, né? Que é 10 vezes maior que o mínimo. Então aqui I Zener máximo é o 48,78 miliamperes. Bem, a fonte é uma fonte também variável, né? Nós temos uma fonte variável, né, com valor médio de 30 volts aqui. O VE de entrada, né, se a gente pegar aqui o VE de entrada, VE é igual a 30 volts. O VE máximo, tensão de entrada máxima, né, vai estar relacionado ao ripple, né? O ripple dividido por 2 volts para cima e 2 para baixo. Então o VE máximo 32 volts e o VE mínimo, tensão de entrada mínima, que são 28 volts. Então isso já foi trabalhado em outros momentos, né? O que a gente tem que fazer? Sempre lembrar aqui, né? Nós temos um VE máximo e um VE mínimo, né? Quando formos trabalhar com esse ponto aqui, que após ele nós destruímos o diodo Zener, o que a gente tem que lembrar? Que nós não podemos trabalhar com o VE mínimo, né? Aqui é o VE máximo, né? Tensão de entrada máxima, que são 32 volts, e aqui o VE mínimo, né? VE mínimo. Então aqui do lado. Então eu não posso
lembrando, né, de outra resolução, não posso começar a trabalhar com V mínimo, tá certo? Não posso trabalhar com V mínimo sobre esse ponto, porque esse cara vai aumentar a tensão. Essa tensão vai ficar variando. Então, se eu ajustar com o V mínimo neste ponto, o que vai ocorrer? Quando chegar ao V máximo, eu vou passar desse ponto, né? Então, nós não podemos trabalhar, né, com o IZ máximo com a tensão de entrada mínima, né? Então, eu vou pôr aqui, né? Vou riscar aí, né? Olha lá. Esse é o V médio, né? E o V máximo. Então, se eu fizer um dimensionamento de IZ máximo com tensão de entrada mínima, eu queimo o diodo, porque, né, nós sabemos, né, que esse é o valor aqui, e ele vai subir. Então, se a gente dimensionar por um valor mínimo, que seja a descida do Ripple, aqui, a gente vai queimar o diodo, certo? Então, desta maneira, dimensionando V máximo, V e mínimo, tensão de entrada mínimo, que são os 28 volts, com IZ máximo, né, com corrente de Zener máxima, isto é um erro, certo? Não posso fazer isto. Então, só recordando de aulas passadas, né? Então, para a entrada, né, o que a gente também não pode fazer? É bom a gente fazer uma revisão sempre, né, desses quesitos.